como moderador deste painel, temos a honra de receber o Dr. Paulo Manuel Batista Valério e, como participantes, Dr. Andréa Gouveia, Dra. Georgia Nunes e o ex-ministro do TSE, Admar Gonzaga. O novo coronavírus trouxe uma série de questões urgentes à comunidade jurídica. Além da necessária decisão de adiar a data do pleito eleitoral, outro importante ponto que tem sido debatido diz respeito à execução das decisões de cassação dos mandatos eletivos de 2016, durante a pandemia. Como conciliar, então, Dr. Paulo Valério, o necessário cumprimento das decisões judiciais e, ainda assim, preservar a saúde e a segurança dos eleitores em meio à pandemia? Com a palavra, Dr. Paulo Valério. Obrigado, Lara. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando o nosso 7º CBDE. Começamos agora esse Arena Talks com um painel muito interessante, sobretudo para esse ano de pandemia. Nós vamos falar disso, dessa dificuldade de fazer cumprimento dessas cassações desses prefeitos eleitos em 2016, num ano onde vai ter uma nova eleição de prefeito. E como é que fica essa questão? Sabe, isso é muito interessante porque o tribunal se debruçou sobre isso esse ano, analisou 3 casos, 2 deles de uma forma, um deles de uma outra forma. Então, em 2 deles, o tribunal, no caso do Piauí e no caso do Amazonas, entendeu que havia possibilidade de suspender essa cassação ou essa nova eleição para que não houvesse troca de mandato do Executivo. E, num outro caso de Lins, ele acabou entendendo, em segundo, começou um julgamento, e no fim do julgamento entendeu que não, que deveria dar esse cumprimento. E aí, para discutir esse tema de grande relevância para esse ano, nós temos aqui conosco 3 destacados profissionais da área jurídica. Conto aqui com a doutora Andréa Ribeiro Gouveia, que é analista judiciária e assessora especial da presidência do TRE da Paraíba, membro fundadora da Abradep. A doutora Georgia Nunes, que é conselheira federal da OAB, e o doutor Admar Gonzaga, jurista, advogado e ex-ministro do TSE. Boa noite a todos vocês e fico muito feliz em recebê-los aqui no nosso 7º CBDE. Só para explicar, nós vamos ter 3 momentos. Um momento de exposição, são 10 minutos para cada expositor. Depois um momento de perguntas elaboradas pelo nosso curador. E aí eu preciso elogiar muito a curadoria aqui do Dr. João Andrade e também o comissariado do Dr. Luiz Paulo, que nos ajudaram muito a ter esse painel aqui funcionando dessa forma. Então, serão 10 minutos de exposição de cada um dos membros aqui que estão participando, mais 4 minutos depois para perguntas, que são elaboradas pelo curador, e ao final teremos mais uma rodada de perguntas feitas por aqueles que estão assistindo o nosso congresso e um final aí de encerramento. Então, eu passo primeiro, então, a palavra à doutora Andréa Gouveia, para que faça a sua exposição aí em 10 minutos. Esse tempo, André, a gente vai estar controlando aqui todo mundo, mas eu peço desculpa caso eu tenha que interrompê-la aí, mas eu passo a palavra para ti. Pode começar. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite que me foi feito pela doutora Carol Cleve, presidente do IPRAD, para participar deste evento que se consolidou como o maior do país, né, no direito eleitoral. É uma honra imensa estar aqui, uma alegria de verdade mesmo, ainda mais para participar de painel, né, que tem como moderador o Dr. Paulo Valério, e ladeada pela minha amiga de Abradep, advogada brilhante, a doutora Georgia. E, ainda mais, uma honra também estar aqui ao lado do ministro Admar, cujo trabalho e seriedade eu pude conhecer um pouco mais de perto quando trabalhei no TSE, na época do ministro Fux, integrei a equipe do ministro Fux e pude conhecer o trabalho do ministro mais de perto. Bom, contextualizado o tema, né, objeto do painel, pelo nosso moderador, né, cujo título consiste numa pergunta, sugerindo um questionamento sobre a necessidade ou não de se recorrer a uma jurisprudência, um direito de crise, de exceção, para solucionar os problemas eventualmente advindos dessa execução de cassação, de decisões de cassação durante a pandemia. Eu peço licença aos que me escutam, aos que me ouvem e aos meus colegas, para começar a minha fala pelo fim. Eu quero começar a minha fala pela conclusão. Na minha visão, o sistema normativo, ele prevê a solução para esse embate entre execução de decisões de cassação, e o consequente prestígio das decisões da Justiça Eleitoral, de um lado, e preservação da saúde da população diante da pandemia, de outro.
sem que seja necessário recorrer-se a essa chamada jurisprudência ou direito de crise, tomada no âmbito do TSE, na minha visão, a partir de concessões de cautelares sob argumentos padronizados. Bom, essa minha conclusão, ela parte de uma premissa inicial. A premissa inicial é a seguinte: nós vivemos, claro e óbvio, isso todo mundo sabe, a maior crise sanitária da nossa época, né? Só é natural que a norma, num momento como esse, ela pareça um mero detalhe diante das medidas que se fazem necessárias para o enfrentamento de uma pandemia que se alastra aí pelo mundo, vitimando milhares e milhares de pessoas. No Brasil, a gente sabe, né, infelizmente, já ultrapassamos a casa dos 100 mil mortos, né? Então, nesse contexto, eu sei que ganha relevância no debate acadêmico, na argumentação jurídica, esses institutos, como jurisprudência de crise, inconstitucionalidade circunstancial, li até um artigo do ministro Gilmar sobre o assunto, um dia desses, pensamento do possível, também do ministro Gilmar, li também sobre a matéria. Só que, assim, a implementação desses institutos, claro, num cenário de crise, pode se mostrar, em alguns casos, inevitável. Mas é preciso que sejam delimitadas as situações em que nós vamos usar, né, desses artifícios, desses mecanismos. É preciso cautela. Eu acho que, primeiro, a gente tem que partir do ordenamento já posto, e só, na hipótese de não existir nada, a gente deve recorrer a esses mecanismos, né? Eu tomo aqui de empréstimo as palavras sobre essa cautela, sobre esse, vamos dizer, entre aspas, perigo, as palavras daquele filósofo que já foi citado ali nesse congresso várias vezes, né, Yuval Harari, em ensaio sobre o mundo depois do coronavírus. E aqui eu vou ler que ele diz o seguinte: medidas temporárias têm um hábito desagradável de superar as emergências, especialmente porque sempre há uma nova emergência à espreita no horizonte. Então, fixada essa premissa inicial, eu vou trazer aqui as minhas reflexões sobre os argumentos do TSE nessas decisões, né, de Ribeira do Piauí e de Presidente Figueiredo, do Amazonas, e também que foram proferidas em julho, e essa última agora de agosto, proferida no agravo regimental em recurso especial, no caso de Lins, São Paulo. A primeira reflexão que eu trago aqui, ela parte do seguinte, do dinamismo da pandemia. A gente tem que ter em mente que a pandemia é dinâmica, ela atravessa o nosso país com intensidade diferente em cada momento histórico, né? E as cautelares, elas não indicaram, não apontaram nenhuma circunstância específica de vulnerabilidade do município, de saúde do município, que dissesse, olha, está inviável aqui, ou uma eleição, ou uma eleição indireta, ou mesmo a assunção pelo presidente da Câmara, como prevê o sistema. Então, o primeiro ponto que eu trago é esse. Quero também aqui dizer que no julgamento de Lins, o ministro Tarcísio falou um trecho, uma frase que me pareceu bastante impactante, e ele disse o seguinte, peço licença para também reproduzir: não faz sentido aqui, nós de Brasília, encastelados em uma torre de marfim, dizermos se é possível ou não é possível realizar no âmbito do município da Amazônia Profunda, no Polígono das Secas, no Pantanal Sul-Mato Grossense, na Ilha de Marajó, eleições sem riscos à saúde pública. Isso me chamou muita atenção, achei muito forte e impactante. A importância desse olhar local, que é próximo dos fatos, ele também foi considerado pelo Supremo no julgamento daquelas ações de constitucionalidade que versaram sobre a competência legislativa e administrativa dos entes, né, União, Estados e municípios, para tomar as providências em relação à contenção da crise, medidas de quarentena, isolamento. Isso ficou, pelo Supremo Tribunal Federal, muito bem delimitado. Quanto mais local, maior a visão. Isso aí parece-me até óbvio, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para fundamentar a incompatibilidade, na minha visão, dessas cautelares sobre o fundamento genérico de grave crise de saúde pública em casos de eleição ou de alteração no comando do município. O segundo ponto que eu trago é o seguinte: recondução implica em instabilidade. Manter um prefeito cassado sob o argumento de que a alternância é prejudicial e tal, a gestão, pode até fazer algum sentido. Mas o que dizer de reconduzir quem já saiu? Nós tivemos casos assim, o do Amazonas, presidente Figueiredo, os cassados já estavam fora, e eles foram reconduzidos. Aliás, eu li na imprensa que de 2019 para cá já aconteceu isso 2 vezes.
Então, assim, a recondução determinadas cautelares, de uma certa forma, também implica, sim, instabilidade, essas idas e vindas. Bom, terceira reflexão que eu trago, terceiro ponto, ainda no que se refere à instabilidade administrativa, que pode advir da execução dessas decisões de cassação, ainda não transitadas em julgado, eu penso que o sistema normativo, ele já conta com um mecanismo para impedir uma decisão que tem chances de ser revertida, de produzir seus efeitos. E qual é esse mecanismo? É a plausibilidade jurídica. Esse é o vetor que a lei escolheu para amainar a insegurança jurídica. Esse é o vetor. Então, bem, presente o requisito, né, dá-se o efeito suspensivo ao recurso especial, normal, isso é o que sempre aconteceu, não precisa de crise para isso. E, inclusive, algumas decisões tomadas durante esse período de pandemia trilharam esse caminho. Aqui, de Dona Inês da Paraíba, eu pude acompanhar mais de perto, houve uma cassação. O ministro relator observou a plausibilidade, entendeu o presente e suspendeu. No caso de Iacanga, nem sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que é Iacanga, São Paulo, aconteceu o inverso. O ministro Fachin relatou, no primeiro momento, e entendeu, olha, não tem plausibilidade, então não vou deferir o efeito suspensivo. Então, pergunto, por que a análise dessa plausibilidade não foi usada como primeira opção, para o deferimento do efeito suspensivo em todos os casos? Eu não conheço profundamente todos os casos, mas eu tenho, assim, para mim, uma suspeita. Eu penso que não existia plausibilidade, não é? Porque não se justifica que não tenha sido usado. Então, assim, aí vem a quarta reflexão, quarto ponto de reflexão. Ausente a plausibilidade e sendo impossível realizar a eleição por um contexto local de pandemia, o que é que poderia ser feito? Né? Então, assim, a resposta, ao meu sentir, ela tem que ter uma base, existe um caminho normativo para isso. E eu tiro aqui do artigo 34 do Código Eleitoral, a primeira letra A, vamos chamar assim, para esse caminho normativo. Seguinte, o artigo 34 do Código Eleitoral confere aos regionais a atribuição, a competência para fixar a data das eleições. E é o regional que regulamenta. A gente está cansado de ver, marcada uma nova eleição, sai uma resolução do regional regulamentando isso tudo. Se houver algum problema, é submetido ao TSE, mas originariamente parte do regional toda essa parte. Então, primeiro é isso, letra A, é desse caminho que eu falo. Letra B, o artigo 8º da resolução 23.615 foi tão citado nas decisões. Ele diz o seguinte, olha, fica autorizado os tribunais, primeiro, antes de chegar, essa resolução 23.615 é aquela que instituiu o plantão extraordinário no âmbito da justiça eleitoral por conta da pandemia. Então, o que é que diz lá no artigo 8º? E foi citado esse artigo nas decisões. Diz o seguinte, ficam autorizados os tribunais eleitorais a suspenderem as eleições marcadas para o período, consideradas as peculiaridades existentes nos respectivos âmbitos de atuação. Ora, a autorização que foi dada por uma resolução do TSE não pode ser para ele mesmo. Né? A autorização, na minha visão, pressupõe uma hierarquia. Então, no contexto, com o artigo 30, só pode ter sido uma autorização dada aos regionais, para assim procederem. Isso tudo dentro daquela primeira visão, de proximidade com os fatos. E do que sempre foi. Né? E tanto é assim que, se a gente pegar no site do TSE, tem uma aba lá, eleições suplementares, a gente vai poder ver que depois de 11 de março, quando a OMS declarou pandemia, estado de pandemia, vários regionais tomaram a iniciativa de suspender as eleições que estavam marcadas para o período. A gente teve aqui o caso, Lambari do Oeste, Italva, Pontal do Paraná, Conceição da Barra, né? Aqui, ó, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, isso prova que, diante da impossibilidade de realização das eleições, o próprio sistema já estava funcionando corretamente, né? E atribuindo, normalmente, ao regional essa atribuição. Bom, quinta reflexão, a pandemia não afasta de per si. Temos mais um minutinho para concluir, tá, André? A legitimidade da assunção do cargo pelo vereador eleito, indiretamente, para complementar o mandato ou provisoriamente pelo presidente da Câmara. Isso não faz o menor sentido. Numa ponderação de valores, o que é melhor? Você ter alguém que foi, mesmo a vereança, eleito pelas regras do jogo democrático? Ou será melhor manter alguém que foi cassado pelas instâncias ordinárias, entrou com o RESP não tinha plausibilidade
e ele vai se manter lá. Então, assim, a gente não pode partir do pressuposto, não, os vereadores, eles não têm competência para gerir, eles não têm competência para escolher outros, no caso de eleição indireta. Eu aqui quero até fazer uso de umas palavras de um amigo meu do regional, que ele comentando esse assunto comigo, ele disse o seguinte: não podemos tirar isso dos vereadores sob o pretexto que eles não sabem escolher e que não sabem gerir. E é verdade. Aliás, para exigir responsabilidade, temos que dar a responsabilidade a quem a Constituição deu. Estou já me encaminhando para o final. Sexto ponto que eu faço de reflexão é sobre os efeitos sistêmicos dessa jurisprudência de crise, né? Me parece que no caso de Lins, houve aí pelo TSE uma certa alteração da jurisprudência em relação ao marco da vacância, tá? Aquele marco da vacância para a gente definir se é eleição direta ou indireta, me parece, não vou ter tempo de agora explorar isso mais a fundo, mas me parece que houve uma alteração, sim. E isso aí a gente tem que ter muito cuidado. E essa alteração foi dentro de uma jurisprudência de crise, ou seja, vai servir só para agora, ou ela vai se projetar no tempo? Isso aí o TSE vai ter que responder nessas outras decisões cautelares que estão pendentes de referendo pela Corte. E para finalizar, portanto, minha resposta é negativa, e eu quero fechar minha fala inspirada, último trecho, num artigo publicado no Estadão, intitulado assim, Como decidir em tempos de crise? Decidir em tempos de crise é, antes de tudo e para todos os poderes, reforçar a legalidade democrática. Nesse processo, faz necessário antever os impactos de qualquer decisão no sistema como um todo, tendo sempre em mente, abro aspas, a Constituição e as leis não são obstáculos no caminho da solução. Elas são antes o próprio caminho. Não é o único caminho, mas certamente o melhor. Então, quero fechar a minha primeira fala com essas considerações. Muito obrigada. Acho que cumpri o tempo. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado mesmo. Cumpriu com galhardia aqui e colocou muito bem a tua posição. Eu passo, então, a palavra. Eu gostaria de ouvir a posição da doutora Georgia Nunes sobre o tema, que já até discutimos numa eventual live do IPRAD aqui uma vez, e eu acho que vai nos brindar aqui com sua posição. Doutora Georgia, a palavra está contigo. 10 minutos. Obrigada, Paulo Valério. É um prazer retornar ao debate desse tema tão importante nesses tempos de pandemia, reencontrá-lo aqui, ainda que de maneira virtual. E eu quero, muito rapidamente, apesar de todas as ressalvas, né, e orientações feitas pelo Luiz Fernando Pereira, não posso deixar de cumprimentá-lo pelo magnífico evento coordenado por ele, e a minha querida amiga Carol Cleve, presidente do IPRAD, responsável pela minha participação aqui também, foi quem me fez o convite. Cumprimentar você, Paulo Valério, os meus colegas de mesa de debates, a querida amiga Andréa Gouveia, uma grande servidora, né, responsável por um trabalho maravilhoso na Justiça Eleitoral, tanto no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, como do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ao ministro Admar Gonzaga, né, todas as minhas referências ao trabalho realizado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, sempre um grande prazer encontrá-lo para o debate. E esse assunto, para mim, recebi de forma muito especial o convite para tratar dele, porque é um assunto que tem me preocupado desde muito tempo, desde o início da pandemia, em verdade. Quando eu comecei a perceber que os tribunais regionais eleitorais, que antes apenas estavam julgando de maneira virtual, né, através do próprio PJE, ações relacionadas a embargos de declaração, a prestações de contas, estavam ajustando as suas resoluções para passarem também a apreciar o julgamento de ações de cassação de mandato, ou seja, incluindo da forma virtual todas as ações e processos em trâmite nos tribunais regionais. Lá, ainda em 8 de abril de 2020, eu fiz uma live da Escola Superior da Advocacia de Pernambuco e tratei dos impactos das novas ferramentas tecnológicas sobre as eleições e sobre os direitos de defesa. Ali, abordei diversas nuances, inclusive os problemas que seriam enfrentados pela advocacia nesses julgamentos, o acesso tecnológico, mas também tratei das preocupações que já rondavam a respeito dos efeitos das cassações de mandato nos municípios em tempos de pandemia. Na sequência, a convite da querida Carol Cleve, lá em 27 de maio, nós, aqui no IPRAD, nos reunimos, Paulo, para tratar do assunto. E a minha abordagem, assim como fiz naquela ocasião, também agora, ela será mais uma abordagem humanista,
propriamente jurídica. E eu vou me permitir, né, fazer isso em razão justamente do momento em que nós vivenciamos. Né? Eu estou colocando essa posição, mas em respeito à vida e à saúde, acima de outros direitos e interesses, e abordando, sim, um direito de crise e a necessidade de uma jurisprudência de exceção. Digo isso a partir da experiência que tenho, né, junto aos municípios pequenos, em especial, que são os mais afetados em termos dos reflexos das decisões da Justiça Eleitoral que alteram, né, a chefia do Poder Executivo. Todos nós sabemos que a simples propositura de uma ação, a tramitação de uma ação que questiona o mandato eletivo do chefe do Poder Executivo causa muitos impactos em termos de segurança jurídica aos munícipes, em especial em municípios pequenos. Isso é uma realidade que só quem vivencia a advocacia municipalista, só quem vivencia o dia a dia do município sabe, né, o quanto que impacta para os munícipes, em especial aqueles que dependem da administração pública, e que qualquer possível alternância de poder, qualquer possível modificação afeta a vida daquela comunidade. E eu falo aqui, faço essa abordagem, porque já me preocupava desde o início que uma eventual cassação de mandato e uma alternância de poder, seja ela para a assunção do chefe, do presidente da Câmara Municipal, para a convocação de novas eleições, diretas ou indiretas, já impactaria sobremaneira na gestão municipal como um todo. E não apenas, e no planejamento das políticas públicas de saúde como um todo, não apenas na mudança da chefia do Poder Executivo, mas de todo o secretariado de saúde, os profissionais de saúde, diretores de UBS, diretores de postos de saúde, todos esses profissionais que são modificados na medida em que muda-se a gestão municipal. Sem falar da gestão da assistência social do município, que também é sobremaneira relevante nesses momentos de pandemia. Num ponto, todos nós concordamos, sem sombra de dúvida. Vivemos hoje uma crise sem precedentes nas últimas gerações. Né? Nós vivemos uma crise sanitária que impactou também economicamente toda a humanidade, né? E o nosso país, os nossos estados e os nossos municípios. Diante dessa crise sanitária e diante dessa crise econômica dela decorrente, penso eu que a justiça eleitoral não pode ser o vetor de insegurança jurídica e política para os municípios. Esse é o questionamento e essa é a reflexão principal que faço desde o início desta crise. E penso também que foi isso que motivou, né, os riscos para a saúde pública no estado do Mato Grosso, que levou o Tribunal Superior Eleitoral a modificar, ainda em 17 de março, a data das eleições. Também foi isso que motivou as diversas decisões mencionadas aqui pela querida amiga Andréia, que também cancelaram eleições suplementares em diversos municípios, decisões dos tribunais regionais eleitorais. Também foi esta pandemia, foram os riscos à saúde, os riscos à vida, que motivaram decisões monocráticas ainda do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Felipe Salomão, em 23 de abril, neste mesmo caso de presidente Figueiredo, né, determinou a recondução dos agravantes em agravo de instrumento, em agravo regimental, até o final do julgamento do recurso. Também, em plenário, esse caso de Lins, dia 28 de abril, já havia sido debatido, não em relação à situação da pandemia, mas em relação a uma questão do agravo regimental. Esse caso de Lins, ele já tinha vindo a plenário do tribunal em outras oportunidades, então, por ocasião de um pedido de vistas, ele não foi julgado ali.
mas já se antecipava essa preocupação, né, porque o mandato estava se encerrando e eles já apontavam a impossibilidade das eleições suplementares, a exemplo desses casos aí que a Andréia mencionou. Também o Tribunal Superior Eleitoral, em 12 de maio, o ministro Og Fernandes concedeu também uma liminar numa cautelar de Dona Inês da Paraíba, né? Também com essas mesmas preocupações. E nós tivemos também outra cautelar, já o ministro Sérgio Banhos, de Ilha das Flores, Sergipe, em 14 de maio de 2020, né? Falando sobre esse direito de crise. Bom, aí veio o caso de Ribeira do Piauí, né? Nós tivemos, então, a manutenção do prefeito também através de cautelar. E virado o semestre, né, quando veio julho, o caso de Lins foi colocado em julgamento, e em razão dessa mudança e da possibilidade de eleições indiretas, me parece que o tribunal passou a refletir que os riscos para a saúde, né, seriam menores, porque não se teria que levar a população às ruas para votar, essa eleição seria indireta. Eu não considero aqui nem o questionamento a respeito da legitimidade, né, dos vereadores para deliberarem sobre a nova composição da chefia do Poder Executivo. Eu volto aqui à minha preocupação inicial. O que me preocupa é a alternância de poder que, num momento de crise sanitária, impacta em todo um planejamento, né, de políticas públicas que estão sendo realizadas. E que, apenas pelo período de transição dessas mudanças, já podem impactar na saúde e na vida de muitos munícipes, de muitos cidadãos, que não têm, né, responsabilidade pelo que os gestores passados, ou os novos eleitos, tenham feito. Então, eu penso que, volto à minha observação inicial. Aqui estou colocando a vida e a saúde acima de todos os outros direitos e todos os outros interesses. Penso que cada vida que possa ser poupada neste momento importa. E pensando justamente nisso, é que considero que a justiça eleitoral não seja esse vetor de insegurança, né? E que o simples julgamento, a cassação e o afastamento já podem sim trazer resultados danosos à gestão municipal. E por essa razão venho defendendo desde aquela época, ainda no início de abril, né, que excepcionalmente a justiça eleitoral não enfrente. Esse é o primeiro ponto. Eu procurava evitar os próprios julgamentos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, para que, se não tivesse um resultado, não tivesse que suspender uma execução tão somente. Mas eu entendo que isso seria demasiado neste momento, exigir que a justiça eleitoral não cumprisse o seu papel. Até porque tem os efeitos a respeito da inelegibilidade decorrente das decisões colegiadas que nós não desconhecemos. Mas em havendo esse julgamento, que eles não fossem executados para impedir a alternância de poder. E isso para que se poupassem as vidas e para que se preservasse a política que já estava sendo adotada. E entendo isso, que deve ser feito não apenas para os municípios que tenham grave crise sanitária demonstrada, que estejam com aumento de casos de infectados, com aumento de mortes. Por quê? Porque também aos municípios, que, por exemplo, que é o caso de Arraial, aqui no Piauí, que até hoje não tem uma única morte e que não tem novos casos de infecção, porque foram adotados, inclusive foi matéria nacional, foram adotadas diversas medidas públicas por aquela gestão, assim como outros quatro municípios aqui no Piauí, que não permitiram que o contágio acontecesse, barreiras sanitárias na entrada do município. Então, vamos usar como exemplo Arraial. Se nós mudássemos o gestor de Arraial em razão de uma decisão da Justiça Eleitoral, nós não estaríamos impactando também naquelas políticas que estão sendo adotadas e que, por terem sido talvez bem adotadas, bem implementadas, pouparam diversas vidas naquele município? Essas questões eu acho que a Justiça Eleitoral não pode responder.
mas deve procurar preservar vidas acima de tudo. Meu tempo se esgotou, eu espero poder debater mais sobre isso nos minutos que forem oportunizados no momento do debate. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora Georgia, pela sua exposição, colocou muito bem o teu ponto e a gente vê assim essa vivência, né? Essa vivência tua que te levou a ter essa visão aí mais próxima dessa realidade dos municípios. Eu gostaria de ouvir então agora, abrindo a palavra, ao eminente doutor Edmar Gonzaga, ex-ministro, que a gente sempre chama de ministro. Ministro, por favor, está com a palavra por 10 minutos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria aqui, conforme orientação, de fazer breves cumprimentos aqui, por imposição do doutor Pereira, os meus cumprimentos e agradecimentos aos organizadores, dentre os quais está o doutor Pereira, meu querido amigo, Guilherme Gonçalves, ao doutor Paulo Valério, a todos vocês que estão aí, a essas minhas colegas ilustríssimas, doutoras André Gouveia e Georgia, que conheço o doutor André lá do TSE, né, e a doutora Georgia de vários eventos, sempre por aí, pelo Brasil, e discutindo e debatendo direito eleitoral. Quero dar o meu abraço a todos aqueles que estão acompanhando esse painel, e isso muito me honra. A doutora André Gouveia, foi assessora do ministro Luiz Fux, bem sabe que, assim como ele, eu sou adepto do consequencialismo, né? Então, eu sempre me pautei de forma a verificar, a partir da oportunidade, do tempo, de tudo que se tem na vida em torno daquela situação, a melhor forma de fazer a prestação jurisdicional. Como regra, e também disse a doutora Andréa Gouveia que nós temos regras no direito eleitoral, como regra, a partir da plausibilidade do direito e da eventualidade de discussão de matéria nova, eu sempre optei na via do consequencialismo e daquilo que eu tenho como objeto, como eu tinha como objeto da minha prestação jurisdicional, sempre optei pela concessão do efeito suspensivo em sede de medida cautelar ou mandado de segurança nas demandas eleitorais de cassação dos eleitos, mas sempre que presentes essas duas circunstâncias, a plausibilidade e a eventualidade de discussão de matéria nova, matéria controversa, uma matéria que ainda o tribunal necessitasse se debruçar em colegiado. E aí, a partir disso, eu já trago aqui, com todo respeito aos ilustres ministros que hoje compõem o Tribunal Superior Eleitoral, a minha divergência em torno dessa jurisprudência que se diz de crise, né? Essa jurisprudência de exceção, no sentido de se conceder efeito suspensivo imediato, ainda que em tempos de pandemia. Por quê? Porque temos regra, doutor André, temos regras, doutora Georgia, e temos, no caso, os presidentes das câmaras de vereadores. No caso das eleições de 2016, foram eleições municipais. Nós temos regras, e essas regras estão aí. Se há uma regra no caso de termos uma chapa cassada de um mandato conquistado à margem da legalidade e em desrespeito à ordem democrática, que significa o desrespeito ao eleitor, com compra de voto, abuso do poder econômico, abuso do poder político, flagrante, eu me colocaria, com todo respeito à decisão, de forma contrária. Eu acho
Eu penso que os presidentes das câmaras de vereadores, eles têm legitimidade. Eles têm legitimidade. Dentro do sistema político, eles têm legitimidade para fazer essa substituição. E, ainda que estejamos em tempos de pandemia, nós não vamos imaginar que apenas aquele prefeito que conquistou o mandato de forma irregular vá se comportar dentro do processo de necessidade, de atenção sanitária, de respeito à ordem pública, de respeito à res pública, de respeito à proteção ao erário, de não furtar do dinheiro público. E olha o que nós estamos vendo hoje em dia. Olha as matérias, jornais, as notícias, o que nos conduz a imaginar. Nós temos os presidentes das câmaras. Eles podem muito bem, e assim em regra de exceção, se manter no cargo durante aquele período de pandemia, até, inclusive, que se encerre o período do mandato. Não tem problema nenhum. Agora, retornar ao mandato alguém que não se comportou republicanamente e de acordo com a ordem democrática durante o processo eleitoral, eu, com todas as vênias, eu não consigo compactuar com esse entendimento, né? E o que eu estou falando aqui não é novidade, não é novidade. Nós temos, por exemplo, e não da eleição de 2016, mas da eleição de 2018, o caso da cassação da senadora Selma, no estado do Mato Grosso. E o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Foi cassado. Nós deveríamos ter uma nova eleição. Mas o que aconteceu? De acordo com o sistema de sucessão, nós tivemos aí o suplente assumindo o mandato e está lá até hoje, né? Essa é uma situação de exceção. Aquela chapa toda realmente foi cassada, né? Todos aqueles ali, mas ali nós estamos numa situação de necessidade de realização de uma nova eleição. E aí sim nós temos um sistema de exceção que coloca-se para o exercício do mandato o suplente. Mas e eu tenho sempre aqui me postado nesse sentido, e eu não tirei isso do nada, da minha vontade, obviamente que não. Sempre que eu me postei no sentido de preservar, considerada a plausibilidade da discussão ou da regra, ou de uma situação nova, eu sempre me postei diante daquilo que está estabelecido no artigo 257 do Código Eleitoral, que diz: os recursos eleitorais, em regra, não têm efeito suspensivo. O parágrafo 1º diz: a execução de qualquer acordo será feita imediatamente através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente ou do tribunal, através de cópia do acordo. Mas tem o parágrafo 2º. O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou tribunal regional eleitoral que resulte em cassação do registro, afastamento do titular ou perda do mandato será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Minha premissa sempre foi a preservação do mandato, considerado outorga democrática, mesmo que pendente o juízo de admissibilidade. Eu sei que tem colegas, o ministro Tarcísio também, que foi citado pela doutora Andréa, e inclusive foi muito oportuna a sua lembrança, doutora Andréa, sobre a passagem do ministro do voto do ministro Tarcísio, quando ele trata da questão da necessidade de se observar num país, sobretudo num país continental, as circunstâncias que estão ali em cada uma dessas unidades da federação. Porque nós temos uma situação distinta, por exemplo, nós tivemos um pico elevado da pandemia no Amazonas, que já não está mais com tanto problema,
né? Agora nós temos outros estados que estavam, como Santa Catarina, que estavam com uma situação mais normalizada, e agora já temos uma outra circunstância lá, ou seja, se atrasou o processo de contaminação, mas no final das contas as pessoas vão acabar se contaminando e aqueles que têm a sorte de virar algo bastante passageiro, né, bastante fácil de superar, mas outros não, outros recebem aí uma carga viral muito forte, e essa carga viral pode vir, sobretudo, quando temos uma aglomeração em tempos de pandemia, num vírus tão contagioso como é o da Covid-19. E aqui, a doutora André também trouxe a questão do marco da jurisprudência de exceção. Essa realmente foi uma questão que ficou como, e entendo que deva ser de exceção mesmo, na situação da pandemia, porque o marco, segundo a nossa jurisprudência, ele era a partir daquela decisão de cassação do mandato e não da última decisão de cassação do mandato, para se ter ali a forma da eleição que se fizesse, que se venha a fazer. Então, são essas as considerações que eu tenho, e também no Tribunal Superior Eleitoral, eu sempre me portei diferentemente daquilo que entendia com relação aos recursos vindos aos recursos especiais com plausibilidade jurídica ou regra nova, eu sempre me postei pela execução imediata da decisão. Por quê? Porque entendo que aí sim é de se aplicar o caput do artigo 257, porque nós temos na jurisdição eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral já como uma instância extraordinária. E sendo instância extraordinária, nós não temos o risco, em primeiro lugar, de ter aquele limbo jurisdicional que se tem quando se aplica a decisão imediata lá no Tribunal Regional Eleitoral. E muitas vezes até a parte sucumbente não sucumbente é que embarga para atrasar e prejudicar o manejo do recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, no Tribunal Superior Eleitoral, eu concordo plenamente com a postura atual do tribunal de cassação imediata, da execução imediata da decisão, mas tenho minhas reservas com relação ao tribunal estabelecer se o TRE ou o juiz eleitoral, na verdade, o juiz eleitoral, que deve definir sobre a pertinência, a possibilidade de se fazer uma eleição naquele município, considerada a questão da pandemia que se apresente ali. E, como disse, temos um país continental e temos que respeitar a situação que passa cada município. Então, com essas considerações, e depois nós vamos ter, naturalmente, um debate aí bastante acalorado, eu encerro aqui minha participação, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, ministro Admar. E aí nós passamos agora para essa etapa de perguntas, né? A nossa curadoria elaborou algumas perguntas com base, mais ou menos, nesses posicionamentos que vocês colocaram, e que a gente gostaria que não só a resposta da pergunta, mas pudessem avançar e aprofundar nesse debate, que nós vimos aqui esses três posicionamentos, dois um pouco mais próximos ali, o doutor Admar e a doutora Andréia, a doutora Jorge um pouco mais em outro patamar, mas assim, a gente precisa entender melhor onde é que a gente está chegando, porque a pandemia, ela não acabou ainda e a gente não tem uma previsão exata de quando ela vai acabar. Então, alguma paz jurídica a gente tem que ter nesse caminho aí. Então, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta, que a nossa curadoria elaborou para a doutora Andréia, é o seguinte.
A senhora demonstrou, doutor, ali aquela preocupação com esse efeito sistêmico, né, da jurisprudência de crise, né, essa questão dessa contaminação da jurisprudência de crise em relação exatamente a esse momento da vacância, essa escolha do momento da vacância, se decide que vai ser eleição direta e indireta. Então, assim, gostaria que você pudesse aprofundar melhor esses efeitos, né, essa questão do efeito dessa jurisprudência de crise, se eles são temerários ou não são. E aí, no que se refere à legalidade, a construção das soluções excepcionais, elas seriam inevitáveis agora. O entendimento de que muitos tribunais é que eu não tenho outra saída a não ser tomar essas decisões que são inevitáveis em relação à pandemia. Mas, ao menos nas hipóteses em que as novas eleições serem convocadas deveriam ser diretas, se obedecido o artigo 224 do Código Eleitoral, a jurisprudência do TSE acerca do momento da vacância. Então, estabelecer essa situação da vacância, né, em relação... Porque se vai ser indireta, e pode, se não vai ser indireta, é complicado. Então, se pudesse aprofundar nesse sentido, é a pergunta. Assim, com todo prazer. Olha só, em relação a essa questão dos efeitos sistêmicos, da minha preocupação, que ficou muito marcado, vamos dizer, este tema, durante os debates do julgamento do caso de Lins, o que é que eu observei? O TSE, como até já afirmou aí o ministro Admar, tem realmente uma jurisprudência já formada desde 2015, né? Em 2015 eu trabalhava com a ministra Maria Tereza, no gabinete da ministra Maria Tereza, e foi da relatoria dela, inclusive, o mandato de segurança 219/82, e ali o TSE disse, olha, vou abrir aspas, a vacância do cargo eletivo é uma situação jurídica e decorre da cassação do mandato proferida em julgamento, em face do qual a lei não prevê recurso com efeito suspensivo. E que, prosseguindo, ficou assentado nesse precedente, aspas, eventual manutenção do político no cargo, do político cassado no cargo, após a cassação, se dá em caráter provisório e precário e não elige a vacância. E isso vinha, né? Eu peguei precedentes agora mais recentes, fazendo remissão a esse de 2015, não é? Acontece que no caso de Lins, o que é que a corte fez? A corte disse, não, agora, a partir de agora, porque a decisão de Lins foi em agosto, a partir de agora a gente já pode liberar, porque as eleições vão ser indiretas. Primeiro questionamento, não foi dito antes que qualquer mudança seria prejudicial, não é? Assim, com todas as vendas, porque aqui o debate é acadêmico, e eu tenho uma super admiração por todos do TSE, Ave Maria, eu sou apaixonada pela minha justiça. Mas, assim, fica esse questionamento. Antes, até agora há pouco, a gente não estava dizendo que não podia ter vereador assumindo que a gestão ia sofrer problema. A partir de agosto, genericamente, está tudo ok? Sendo que o Brasil é grande, cada lugar tem a sua realidade. Então, o que é que aconteceu em Lins? Olha, duas coisas ficaram pontuadas. Agora vai ser eleição indireta. E aí vem o ponto que eu suscito. Não era assim. É preciso saber se isso que ficou posto agora pelo TSE está dentro da jurisprudência de crise, ou seja, é algo que vai ficar só para esse período, ou se vai se projetar no tempo. Porque se projetar no tempo, o que é que vai acontecer? A partir de agora, nós vamos ter muito mais eleições indiretas, porque, imagina, todo mundo que teve efeito suspensivo agora vai lá para frente. Então, o que é que acontece se isso perdurar e se projetar no tempo? Para mim, na minha opinião, o que é que vai acontecer? Aquela intenção do legislador, quando alterou o artigo 224 e passou a prever eleições indiretas só nos últimos 6 meses, ela vai ficar, vamos dizer assim, é uma certa desconstrução disso que foi o que motivou o legislador a prestigiar eleições diretas. Então, se isso aqui se projetar no tempo, esse novo entendimento, é óbvio que agora a gente vai passar a ter muito mais chances de eleições indiretas. Então, por via transversa, nós estamos, na minha visão, né, dentro do que eu estudei, eu penso que é algo que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que se debruçar, e tenho mais umas observações aqui a fazer. No caso de Agrestina, Pernambuco, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não foi ainda para o plenário. No caso da Agrestina, olha, os cassados foram reconduzidos pela liminar, que ainda vai ser submetido ao plenário, ou seja, eles já tinham saído, vão voltar, quer dizer, voltaram já. E aí, o próprio regional foi quem decidiu que, olha, considerando a crise pandêmica,
vamos fazer eleições indiretas. E o TSE disse, pelo menos em liminar, não, volta tudo para trás e volta o cassado. Então, temos o caso de Agrestina, que vai precisar ser submetido, e aí vamos ter um marco, porque ele foi reconduzido, voltou, diferente do caso de Lins, porque o caso de Lins ele nunca saiu, o prefeito ficou, porque teve um efeito suspensivo. Temos também o caso de Iacanga, o ministro Fachin, primeiro, indeferiu a liminar por ausência de plausibilidade, ministro Admar. E aí depois, durante o exercício da presidência, salvo engano, nesse ponto eu tenho um pouco de dúvida, precisamos conferir, mas aí durante o exercício da presidência no recesso, o ministro Barroso deu e reconduziu, então também foi caso de recondução. E o caso de Rolim de Moura, de Rondônia, tudo caso de recondução. Geórgia, doutora Geórgia. Então, assim, já tinha saído e volta, saiu e volta. E aí, né? Então, acho que essa questão da vacância, sim, precisa de um olhar, a gente tem que saber se é de crise ou não. E quanto ao segundo ponto, em relação à questão da legalidade, eu não estou dizendo que eu sou a favor de que se realize eleições diretas por cima de pau e pedra. Foi isso que eu quis dizer. Apenas eu acho que essa questão de jurisprudência de crise tem que ser analisada à luz do correspondente marco normativo. Acho que esse regime excepcional só pode subsistir se estiver devidamente adequado às necessidades de cada caso concreto. E, então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. E, assim, tem uma frase também, eu gosto de citar essas frases, que diz assim, o reconhecimento da crise pandêmica não pode significar um lockdown do sistema de justiça. A gente tem um sistema de justiça. A gente pode, por dentro do sistema, enfrentar... Muito obrigada, meu tempo se esgotou. Muito obrigada. Obrigado, doutor André, obrigado mesmo. Mas foi claro a sua colocação, isso está bem pontuado mesmo. E aí eu gostaria de fazer, então, a pergunta para a doutora Georgia. No seguinte sentido, a curadoria estabeleceu aqui um case aqui. Um dos argumentos frequentemente usados no diálogo institucional que o TSE estabeleceu com o Senado e que culminou na promulgação da Emenda Constitucional 107 consistiu na necessidade da realização das eleições ainda este ano, em razão da impossibilidade de prorrogação dos mandatos dos atuais ocupantes. Bom, de acordo com esse raciocínio, com esse argumento, o vínculo com a soberania popular, né, estaria rompido se os mandatos não respeitassem as normas sob as quais a representação se estabeleceu. Bom, se essa premissa, essa premissa ela não conflita com a solução adotada pelo TSE nos casos de Ribeira do Piauí e de Presidente Figueiredo no Amazonas, decidido em julho, né, se ela conflita ou não essa questão da soberania popular com essa decisão de manutenção nos cargos. E se a votação obtida por meio ilícito deve ser anulada, né, nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral, qual fundamento jurídico legitimaria a permanência no cargo de quem foi condenado, eventual representação, AIGE ou AIME? São 3 minutos para a resposta. Obrigado, doutora Jorge. Não. Obrigada, Paulo. Bom, eu começo pelo segundo, né, e penso que aqui o fundamento jurídico é o próprio direito à vida e à saúde, né, é temporário, nós estamos vivendo uma situação de crise que esperamos seja revertida dentro em breve, então a manutenção, a permanência desses eleitos, nós temos que lembrar que eles foram eleitos, ainda que por meio de subterfúgios, de abuso, de corrupção, reconhecida pela Justiça Eleitoral, né, a soberania popular, ela se fez no momento da eleição, e eles vêm sendo, ao longo do tempo, até o momento da crise, até o momento de se instalar, o que a gente pode dizer desse período excepcional, eles vêm exercendo a representação política, né, e essa ilegitimidade ou essa vacância, ela só surge a partir da intervenção do Poder Judiciário. E eu penso que a intervenção do Poder Judiciário, em seu princípio, né, a justiça, ela deve servir à pacificação de conflitos, e não, né, a ser, como eu disse desde o princípio, o vetor dessa insegurança jurídica num momento, né, de grave instabilidade sanitária e de grave instabilidade econômica. Então, eu entendo que não há incoerência em relação à realização de eleições gerais nesse ano, né, uma vez que a realização decorre, né, do próprio mandato otorgado pelo povo, decorre da soberania popular que conferiu o mandato temporário de 4 anos, então postergar por tempo indefinido ou até por 2 anos, como se pretendia, era a solução menos aceitável, seria algo, por assim dizer, permanente e não temporário, e a manutenção excepcional
desses mandatários, como bem disse a Andréia, de forma temporária, eles estariam ali dentro de um cargo de vacância, apenas para garantir a continuidade daquelas políticas, né, e entendo que isso deva ser de uma forma geral, como já disse, para não causar essa insegurança. Então, eles ficariam até pela proximidade das eleições municipais vindouras. Seria uma situação completamente diferente se nós estivéssemos falando de uma pandemia que chega no primeiro ano de mandato, de uma pandemia que permite aquele que vai assumir, né, após a vacância, após o afastamento dos primeiros eleitos, né, que pudesse planejar, ou que pudesse se organizar um município para servir à população. Mas nós não temos tempo hábil para que essas políticas públicas de transição, por assim dizer, sejam implementadas. Nós vamos ter, dentro em breve, nos próximos meses, uma eleição municipal. Isso nós temos que pensar na realidade local. Isso causa, sim, grande insegurança jurídica, grande insegurança política para os munícipes. Uma mudança de gestão às vésperas de uma eleição municipal, onde os cidadãos serão novamente convocados às urnas para elegerem os seus representantes. Então, considerando toda essa peculiaridade, nós estamos tratando já de um afastamento de mandato, já no final, né, do período de mandato, dos 4 anos, já no último ano de mandato, se a Justiça Eleitoral não cumpriu esse papel, né, seja por que motivo for, no período antecedente, que permitisse o afastamento desse gestor, que teria sido ilegitimamente eleito, né, por meio de subterfúgios, de abuso, de irregularidades durante as eleições, se esse afastamento não aconteceu antes, né, então, por mais alguns meses, em nome da segurança sanitária, em nome da saúde, da vida, que aquela política que vem sendo adotada, ela continue a ser gerida, e eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor se é a melhor das políticas, mas é aquela que vai garantir, né, um mínimo de segurança aos cidadãos de saberem quem é o seu representante, a quem requerer, e não serem submetidos à mudança de gestão de Secretaria de Saúde, gestão de Secretaria de Assistência Social e de todo o corpo técnico comissionado, principalmente relacionado à prestação desse serviço. Isso traz uma consequência muito danosa para a realidade dos municípios pequenos, que são a maioria do nosso país, que apesar de continental e gigantesco, né, tem uma maioria de municípios em situações muito semelhantes, em que a política interfere, sim, no dia a dia desses cidadãos. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, doutora Jorge. Obrigado mesmo. Colocou muito bem o seu ponto. E aí eu passo, então, a próxima pergunta, faço para o doutor Admar. No seguinte sentido, doutor Admar, nos debates acerca do caso de Lins, São Paulo, na sessão do último dia 6 de agosto, possíveis soluções para o problema da execução das ações eleitorais no contexto da pandemia, né? Demonstrou-se, porém, o que se poderia chamar de uma certa relutância em adotar uma das soluções constitucionalmente previstas, que é o afastamento dos cassados e a sucessão do cargo do titular do Poder Executivo pelo presidente do Poder Legislativo local. Então, o que o senhor acha que seria uma solução adequada e juridicamente justificada? E qual seria o possível fundamento para preteri-la, né? Como é que ficaria esse posicionamento nesse meio termo aí? O senhor tem 3 minutos, muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, não gostaria de me reportar exclusivamente a essa situação do município de Lins. Eu quero dizer, de uma forma geral, a minha posição, seja qual for o município, seja qual for a situação. Eu entendo que um prefeito que foi eleito, que trouxe a reboque o seu vice-prefeito, que com ele foi eleito, e que essa eleição e esse mandato foi conquistado de forma abjeta, de forma indigna, essa pessoa não tem a menor possibilidade de se manter no cargo. Menor possibilidade. Portanto, o tribunal acertou, e, na minha opinião, em cassar-lhes o mandato, e com execução imediata. Agora,
A solução de uma nova eleição é que tem que ser respondida pelo juiz eleitoral daquela cidade de Lins. Eu não sei como é que está a situação do município de Lins. Eu entendo que o Estado de São Paulo, o interior agora está passando por uma situação mais grave, mas eu não sei, não sou o juiz de lá, não vivo naquela cidade como vive o juiz de Lins. Eu entendo que ele é que deve ser a última palavra em dizer como se é adequado neste momento, e aí trazendo aquela preocupação da doutora Georgia, considerada a saúde das pessoas, a proteção das pessoas, porque ainda que seja uma eleição indireta, e aqui quero voltar depois àquilo que falou aquilo que trouxe a doutora Andréa, ainda que seja uma eleição indireta, nós temos uma movimentação política na cidade, né? Agora, eu não vejo como problema nenhum, ainda que fosse o caso de uma eleição direta, de se manter a regra estabelecida lá atrás. Eu acho que não há necessidade nenhuma de se alterar essa jurisprudência a pretexto de uma situação de exceção, de excepcionalidade. Se esse prefeito já vinha cassado, ele está ali por conta e risco. Ali é uma situação de que o marco é de quando ele foi cassado pela vez primeira e essa decisão não houve reforma. E a ministra Maria Tereza, sempre muito lúcida, muito arguta, teve uma solução que foi um marco na jurisprudência. E eu tive a honra de ser colega dela na bancada, porque ela sempre muito preocupada, muito acesa com tudo, ela trouxe essa solução. E realmente foi uma solução primorosa, porque houve uma cassação, essa cassação foi de um mandato conquistado de forma indigna, né? E ali é um marco. Agora, por que nós vamos fazer uma eleição indireta agora, quando seria o caso de uma eleição direta? Não estaria o presidente da Câmara legitimado para continuar no mandato? Nós estamos deslegitimando o presidente da Câmara, dizendo que ele não tem legitimidade? Tem. Ele foi eleito para a Câmara de Vereadores, dentre os seus pares, ele foi eleito o presidente da Câmara. E por que essa pessoa, com muito mais condições daquele que conquistou o cargo de forma indigna, ele não tem sobre ele nenhuma objeção de ordem democrática? Ele pode continuar e terminar esse período. Fará ali o seu secretariado, terminará ali a condução política até porque nós estamos caminhando para o final do ano. Por que nós vamos correr o risco agora de ter uma eleição indireta para eleger quem? Ele mesmo. Se ele for um bom gestor dentro desse período. Olha o prejuízo, olha o movimento que se faz. Eu tenho a impressão de que a melhor solução é preservar sempre o sistema. Exceção é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque a chance disso virar regra é quase que uma regra. Isso aí, doutor Edmar. Muito obrigado. São questões assim que nos preocupam muito, eu brinco, e aí vem a próxima fase aqui, que é a pergunta que vem dos espectadores, mas e eu me coloco, como todos a maioria que nos assiste aqui, advogados, eu brinco, vendo essas posições todas, o eleitoralista, eu brinco com os amigos aqui, o eleitoralista é, antes de tudo, um forte, né? Porque a gente trabalha com inúmeras decisões que vão se alterando no tempo, a justiça eleitoral tem um pouco disso, dessas questões pontuais, a cada eleição voltam algumas questões anteriores, outros avançam, e agora nessa questão de pandemia, me preocupa bastante essas divergências e a gente não tem um caminho. Então eu caminho para a última pergunta,
que é uma pergunta para os 3 expositores, podem usar dela para fazer também uma espécie de encerramento, né, de fala e de conclusão, mas a questão é a seguinte, né, em um caso, mantém-se no cargo prefeitos cassados sob a justificativa de prejuízo às medidas urgentes que os municípios precisam tomar em razão da pandemia. Em outro, a cassação se mostrou razoável, vez que as eleições seriam indiretas. Bom, ressalvada a questão da realização das eleições gerais, a troca do chefe do Executivo não seria por si só razão inicial do prejuízo às decisões diárias do Executivo, demonstrando eventual contradição no critério estabelecido pelo TSE, fica claro, né, que essa questão da troca do Poder Executivo, como um dos fundamentos é o problema da pandemia, né, e a necessidade de ações concretas, né, portanto, a troca do Poder Executivo, que gera uma alteração e uma alternância de cargos e pessoas, como até a doutora Jorge pontuou, se isso é real, se isso é verdadeiro no município, então não há uma contradição entre os critérios estabelecidos pelo TSE. E, por fim, qual seria o principal ponto distinto entre ambas essas conclusões alcançadas pelos julgadores? E o que a gente poderia concluir disso? Quer dizer, um caminho, uma luz no fim do túnel para essa situação, portanto, que podem acontecer em casos com a eleição de 2018, como já comentou o ministro Edmar. Enfim, então essa é a questão, né? Se houve ou se poderia se tirar disso uma contradição desses julgamentos e qual seria o principal ponto distintivo entre ambas as conclusões alcançadas pelos julgadores. Eu começaria pelo doutor André, então, 3 minutos. Esse questionamento, na verdade, ele meio que vem de acordo com aquilo que eu defendi lá nas minhas premissas, não é? Ao dizer que ficou um pouco, na minha visão, com todo respeito, contraditório, não é? Porque mudança, vamos dizer assim, no comando da gestão, ela já, inclusive, havia existido, porque a gente teve decisões de recondução. Então, recondução implica dizer, já tinham saído e voltaram. Já tinha havido, sim, esse sentimento na população, do qual Georgia é uma profunda conhecedora, não é? Dessa questão de toda a máquina administrativa municipal, isso já havia existido, não é? Então, assim, na minha visão, sim, principalmente, claro, o caso de Agrestina ainda não foi para o referendo da corte, mas trata-se de uma liminar dada com base nos precedentes da jurisprudência de crise da corte, não é? Agrestina, veja, havia aí, a mesma coisa, e o próprio regional disse, olha, vamos para a eleição direta, e mesmo assim foi suspenso, então, assim, na verdade, respondendo de forma mais objetiva a pergunta, eu acredito, na minha visão, há sim uma contradição, não é? A gente, como eu disse, sempre partindo do pressuposto, cada lugar é diferente. Olha, quando houve a cassação aqui, no caso nosso da Paraíba de Dona Inês, eu gostaria de dizer uma coisa. O prefeito cassado, Georgia, ele mesmo, diante da quarentena e das medidas, ele tinha dado uma portaria abrindo um monte de coisa. Isso aí, pelo menos, estava no site da prefeitura à época, né? Aqui está tudo bem, vamos abrir tudo, vamos deixar tudo aberto. Né? E mesmo assim, não poderia o presidente da Câmara, seria um problema tão grave assim que o presidente da Câmara assumisse diante, né, vamos dizer assim, de uma suposta... porque ainda não tinha transitado em julgado, então até lá a gente está achando que ainda pode ser revertida a decisão. Mas no caso de Dona Inês, o Tribunal Superior Eleitoral, ele reconheceu a plausibilidade, né? E uma questão que o ministro Admar colocou, eu já vi, até nos casos de eleições, novas eleições suplementares, que foram marcadas para o segundo semestre, muito próximo da eleição ordinária, o TSE usando... inclusive, a questão da razoabilidade, o TSE disse, olha, estou dando aqui a cautelar, porque já vai ter a ordinária, mantenha-se o presidente. Não precisa desse nome, jurisprudência de crise, não precisa a gente estar correndo risco de aí projetar efeitos sistêmicos negativos, enfim. Essa é a minha opinião. Eu quero aproveitar também para finalizar, agradecer a todos os meus colegas de painel, agradecer de novo ao moderador, quero fazer um agradecimento agora no final especial aos meus colegas da Paraíba que estão aí me ouvindo, e quero também agradecer ao nosso curador, meu colega, servidor brilhante, o doutor João Andrade. Muito obrigada, aqui eu encerro a minha participação. Obrigado, doutor André, obrigado mesmo.
Então eu passo também a palavra agora à doutora Georgia para essa resposta e encaminhamos para o encerramento. Bom, primeiro eu já deixei bem claro aqui que a minha premissa é justamente essa, né, de que a alternância de poder, né, da chefia do poder executivo é que pode causar essa insegurança. Então, esse é o ponto inicial sobre o qual eu me apego. Em relação ao retorno do cargo, por conta de algumas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, né, eu entendo que esse retorno em poucos dias, ele não impacta efetivamente na mudança da gestão, porque isso demora alguns dias para acontecer, inclusive da gestão financeira, com a abertura de contas, com autorização e com acesso da documentação. Então, aquele gestor que por poucos dias, no caso o presidente da Câmara, que ficou por poucos dias, ele não teve sequer a oportunidade talvez de ir até a prefeitura para fazer qualquer substituição. Então, se essa alternância, se a substituição já tiver acontecido por um longo espaço de tempo, eu realmente, doutor André, não entendo por que retornar. Mas se isso aconteceu em poucos dias, né, eu entendo que justamente para evitar essa mudança de todo o corpo técnico, de todo o planejamento, de toda a estrutura necessária, né, para a adoção das políticas públicas, eu entendo que isso deva ser evitado. E eu não estou aqui, né, querendo mudar a jurisprudência ou retirar a legitimidade do presidente da Câmara, né, até lembrando esses precedentes que você mencionou, André, porque em alguns casos, se essa substituição se deu na proximidade do pleito subsequente, né, que o presidente da Câmara fique até o final, né, e acompanhe aquela eleição e seja o gestor daquela eleição. Eu não retiro a legitimidade dele. Eu apenas digo que não é correto fazer a alternância para o presidente da Câmara, porque isso pode, sim, implicar em prejuízos para a população. Isso, para mim, seria uma regra geral, justamente para que a gente não ficasse na excepcionalidade do caso concreto, de verificar esse município, quais são os critérios, esse município tem tantos casos de óbito, está aumentando, está diminuindo, vai ter um parecer sanitário para que se estabeleça se pode afastar ou se não pode afastar, quais são os critérios que serão fixados? Então, isso leva um tempo para se criar, que nós não temos nesse período de pandemia. Por isso é que eu parto da segurança de se estabelecer um direito de crise, assim como vem sendo feito no âmbito do direito do trabalho, no âmbito do direito privado, né, que se tem, inclusive no âmbito do direito eleitoral. Nós tivemos a emenda constitucional 107, que vai vigorar apenas para essa eleição. As próximas eleições, elas respeitaram todos os prazos já fixados pelo calendário da Lei 9.504. Então, isso é para o período desta pandemia Covid-19. E eu finalizo, então, dizendo que eu não temo, né, que isso seja uma exceção e se torne regra, porque entendo que na esteira das outras modificações ela pode sim ser utilizada apenas nesse período, no ano de 2020, já que as eleições municipais se aproximam, e ratifico aqui, reitero os meus agradecimentos pela participação aqui, com meus colegas de painel, ao nosso curador João, que também foi bem cumprimentado pela Andréa, ao Paulo, a todo o IPRAD e aos colegas aqui do Piauí também que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jorge, obrigado mesmo. E eu passo então a palavra à doutora Edmar para essa resposta e encerramento. Obrigado, doutora Edmar. Eu também agradeço aqui antecipadamente a todos, também ao carinho das debatedoras aí, a paciência que tiveram comigo e a todos que estão aí nos assistindo. Agora, quanto a essa indagação, eu gostaria de ser, assim, curto e reto, né? Eu tenho que o Tribunal Superior Eleitoral acertou muito em dizer da cassação imediata desses prefeitos, né? Eu penso que quanto mais cedo nos livrarmos de alguém que não respeitou a ordem democrática e os princípios republicanos, tanto melhor para a municipalidade, para o Estado, para onde for. E entendo que reconduzir candidato cassado não foi a melhor das soluções. Fiz um elogio, agora vem a minha crítica respeitosa ao Tribunal Superior Eleitoral, mas essa minha crítica é uma crítica
que traz também uma compreensão no sentido de que essa pandemia nos pegou a todos com muita surpresa, a todos atônitos, né? Porque nós estamos lidando aí com a vida das pessoas, pessoas queridas, gente, e penso ali que também a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Roberto Barroso, na condução dessa questão, vamos ter eleição, não vamos ter eleição, eles se conduziram de uma forma assim, muito responsável e ponderada, sobretudo, né? Agora, eu penso que na questão do retorno, eu penso que aquele que não foi, que andou mal na eleição, não vai virar bento, não vai alcançar a salvação se reconduzido ao cargo. Eu penso que nós temos um sistema que traz o candidato, o candidato a vereador que alcançou a presidência da Câmara, legitimado para continuar o mandato. Se o juiz eleitoral entender que não há condições naquele município de se continuar a eleição, repito, que este presidente da Câmara termine o mandato. Agora, ainda mais uma inquietação minha. Numa eleição suplementar, ainda mais indireta, agora, nesse período, não pode mais ser um vetor, uma oportunidade para promoção, inclusive com apelo à vida, para uma eleição ordinária que se avizinha. Olha a preocupação. Nós temos uma eleição ordinária agora e vamos ter uma eleição extraordinária, uma eleição... É muito melhor, então, que esse candidato, que este presidente da Câmara, termine este mandato, pelo amor de Deus, termine este mandato e ali se apresente. Se ele for um bom candidato, ele, como entrou com ânimos quase que de sucessão, ele só vai ter mais um mandato, ele só vai ter mais um período. E aí nós teremos aí a ordem democrática respeitada e, sobretudo, aquilo que é o maior, é o objeto da nossa discussão e preocupação no Tribunal Superior Eleitoral, que é sempre o respeito à ordem democrática na via da igualdade de oportunidade entre os candidatos. É essa a preocupação primária do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral, de todos nós como operadores do direito, nessa justiça especializada. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutora Edmar. Enfim, encerrando então o nosso painel, eu agradeço imensamente a participação dos expositores, doutora Andréia, doutora Jorge, doutora Edmar, que abrilhantaram esse painel com as exposições. E agradeço também a você que acompanhou esse painel até esse momento e que está acompanhando o nosso 7º CBDE. Continue conosco, temos muitas coisas ainda para você acompanhar. Muito obrigado.